Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre suas vidas. Hoje mais um dia na presença do Pai. Hoje dia 19, acho que é isso, 19 de agosto de 2023, 20 horas e 33 minutos. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Bastante coisa acontecendo, né? O mundo pegando fogo e a gente se preparando para entrar na vida eterna. Essa é a nossa condição. Enquanto as coisas acontecem, enquanto as coisas estão aí, o mundo está ribombando, o mundo está de ponta cabeça, enquanto muitos estão se perdendo, outros estão lutando para estar firmes diante do Senhor, enquanto muitos estão colocando sua vida no perigo deste mundo, no perigo das concupiscências malignas, outros estão diante da presença do Pai, lutando por uma vida reta, por organizar sua vida emocional, por organizar sua vida espiritual, por se preparar para aquilo que se aproxima. Shalom, Luciana. E nós temos que estar nesse momento. Boa noite, Rose. Nós temos que estar nesse momento em preparação. Hoje eu estava conversando e a gente tem que ficar alerta numa coisa. Preste atenção. Enquanto nada acontece, a nossa vida continua. Mas como que eu vou continuar com essa vida? Você vai trabalhar normalmente, você vai fazer tudo que você sempre fez. Só que, boa noite, Thaís. Só que, qual é a nossa prioridade? A nossa prioridade é o reino dos céus. Por exemplo, eu trabalho numa repartição pública, certo? Boa noite, Denildo. Eu trabalho numa repartição pública, vamos colocar assim. Qual é a minha meta como filha do Senhor nesse momento? Aliás, em todos os momentos, mas principalmente agora que nós já estamos no momento derradeiro, então a luta fica maior. Eu tenho que me portar como uma cidadã dos céus. Boa noite, Shalom Krika. Boa noite, Josi. Nós temos que, no nosso trabalho, nos portar como cidadãos dos céus. Como que eu vou fazer isso? Observando aquilo que o Senhor manda. Não vou me misturar com aqueles que estão falando mal de Deus, com aqueles que estão falando mal do próximo, com aqueles que estão ridicularizando a palavra de Deus, com aqueles que estão implantando ideologias que não vêm da parte do Senhor. Eu tenho que me posicionar. Se eu não quiser abrir a boca, eu fico quieta, mas não me meto em nada. Presta bastante atenção. Não, você não vai parar de trabalhar, mas você precisa se posicionar. Essa posição vai fazer as mãos de Deus serem bênção na tua vida. Nós temos que entender isso. Por exemplo, exatamente, Thaís, não sentar na mesa dos escarnecedores. Salmo 1, né? Salmo 1 tem que estar presente nesse momento. Paz, Vânia. Nós temos que ter em mente o seguinte, que nós não pertencemos a esse mundo. A nossa cidadania já não é mais daqui. A nossa cidadania é do reino dos céus. É lá que nós temos que colocar a nossa mente. E eu tenho que me portar como embaixador de Cristo na terra. Entendeu? Que nem hoje eu estava conversando com uma irmã, ela perguntando, irmã Ruth, o que nós vamos fazer se esse fogaréu chegar aqui no Brasil? Eu falei, simples, minha irmã, você crê no poder de Deus? Creio. Então você tem que agir pela fé. O que você vai fazer? Você vai ungir tua casa. Unge a casa. Unge tua casa. Por quê? Porque a tua casa, onde você reside, sendo de aluguel ou sendo tua, ali é uma embaixada do reino de Deus. A tua casa habita uma serva de Deus ou um servo de Deus. Entendeu? Então presta atenção. E eu conversando com ela, lembrei que há 8 anos atrás, o Senhor falou comigo que eu tinha que orar pela minha casa.
que eu tinha que orar pelos acontecimentos que iriam ter dentro em breve. Quais eram os acontecimentos? Chuvas de granizo, ventania, destruição. Entendeu? Destruição. Vou ensinar, Vânia. Destruição. E daí o que aconteceu? Eu comecei a orar. Eu comecei a clamar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, cuida da minha casa. Passa o teu anjo na minha casa. Faz com que haja um corredor de anjos protegendo a minha casa. E na minha casa, gente, é de madeira. Minha casa é frágil. A casa que eu moro, passar um vento aqui, leva ela embora. Tá entendendo como é que é? E eu comecei a orar. 8 anos atrás, eu comecei a orar pela minha casa. E eu falava para o Senhor, Senhor, põe um domo sobre a minha casa, para que o vento não venha sacudir, para que o vento não venha tirar as telhas da minha casa. E eu orei assim por mais ou menos uns 5 anos. Eu orei desse jeito, toda madrugada eu orava a mesma coisa. Paz, Val. Até que o Senhor, eu não sentia mais que eu tinha que orar. O que eu já tinha que ter orado, eu já orei. Então hoje o que acontece? Ontem mesmo deu um vendaval, uma ventania bem forte aqui. E eu conheço a ventania quando ela é perigosa. Eu conheço ela. Porque eu já passei por 2 aqui. Uma, nós ficamos 3 dias sem energia aqui nessa região toda. As árvores caíram. Uma ponta de uma árvore caiu em cima da minha casa, mas louvado seja o Senhor. O estrago que fez foi pequenininho, foi pequeno, em relação ao que era para ter feito. O Senhor me deu capacidade para poder arrumar. E nada mais aconteceu. Mas eu sabia que era por aquelas orações que eu já tinha feito. Quando eu falo para vocês que nós precisamos ter depósitos de oração nas nossas vidas, eu não estou falando isso à toa. Shalom, Caroline. Eu não estou falando isso à toa. Eu estou falando isso porque eu sei. Eu estou falando isso porque o Senhor me mostra. Me mostra como? Eu sinto. O que acontece comigo, eu passo tudo para vocês. O aprendizado que eu tenho com Deus, eu passo ele todinho para vocês aqui. Se vocês quiserem escutar e entender e aprender, tá aqui, eu estou passando. Porque eu não quero... Irmãos, o meu interesse aqui não é nenhum outro, a não ser em dividir aquilo que o Senhor tem me ensinado com aqueles que vão herdar a vida eterna. O meu único coisa é esse. Não houve nada, nós estamos conversando como orar sobre as nossas casas. E eu digo para vocês, quando houve o primeiro vento forte que bateu aqui, eu lembro que eu comecei assim, ó. Jesus, tem misericórdia. Jesus, eu andava lá do pôr da casa. Tem misericórdia, tem misericórdia. Aquela choradeira, fora de piada. Eu estava em choradeira. E presta atenção. E aí, de repente, eu escutei assim: haja com autoridade. Fala pro vento parar. Você precisa ter autoridade. Exatamente, é isso mesmo, Carolina Porto. É faxinando e orando. Ora pelas paredes da casa. Põe a mão na parede da tua casa e ora. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que entender. Nós temos que compreender. O que é fazer isso? É orar mesmo nas paredes. Senhor, em nome de Jesus, sustenta. E naquele dia que eu estava nessa choramingueira, o vento, gente, ia levar tudo. Eu falei, pronto, vai levar a casa embora. Como eu disse, a minha casa é madeira. E madeira, irmãos, tem o que de espessura aqui? Tem 3 centímetros de espessura de parede? É mais ou menos isso. E naquela hora eu ouvi: assuma, Shalom, Marta, assuma autoridade. Fale com autoridade para o vento parar. Irmãos, naquele momento eu levantei minha mão para fora de casa, para a janela, e eu falei: vento, para em nome de Jesus. Você não vai fazer um estrago na minha casa. Porque aqui mora uma serva do Senhor. E naquele momento, irmãos, eu vi o vento desviar sua rota. Eu vi o vento desviar sua rota.
Passou o tempo. De novo deu outra ventania. Essa ventania, minha filha estava aqui comigo. Irmãos, eu vi a hora aqui, porque aqui começa de cá, o vento forte ele vem de cá. Ele vem como é que diz? Do poente do sol. Quando é vento de destruição, ele vem dessa região. E na hora que eu vi aquele som do vento vindo, e eu vi de madrugada, o céu ficou vermelho. Naquela hora eu vi que a situação ia ser grave. E eu e minha filha aqui, Senhor Jesus, tem misericórdia. Vento sobe, sobe. Eu só gritei, vento sobe em nome de Jesus. Irmãos, o vento, ele vinha assim, ó. De repente ele fez isso. Quando chegou aqui, no toldo da minha casa, que tem um toldo aqui na frente da minha casa, tem um toldo, que é onde minha gatinha fica. Quando o vento veio assim, para dar de frente no toldo, o vento subiu. No que subiu, aqui as árvores aqui em casa, aliás, as árvores aqui na minha cidade, são imensas, são enormes. Desprendeu um galho lá de cima do meu vizinho. E esse galho quicou em cima do telhado, em cima do quarto da minha filha. Entenderam? E eu vi o livramento de Deus. Irmãos, quando amanheceu o dia que eu fui lá fora para olhar, a rua estava toda interditada. E tinha casa sem telhado. Tinha casa sem telhado. E Deus livrou a minha casa, é a única casa de madeira da rua. O Senhor livrou a minha casa do mal. E você acha que o nosso Deus não tem poder de livrar a nossa casa do fogo que está aí? Você acha que Deus não tem poder para isso? Ele tem. O que nós precisamos nesse momento? O que nós precisamos nesse momento? Isso, exatamente, aquelas fotos, exatamente. A rua ficou inteirinha, interditada, gente. Maringá veio abaixo. Procura na internet. Eu acho que ainda tem os vídeos lá. Maringá veio no solo. A cidade ficou 3 dias sem energia. 3 dias sem energia. Isso tem mais ou menos 1 ano e pouco, mais ou menos. Mas Deus livrou a minha casa. Deus livrou a minha casa do pior. Entenderam? Então prestem atenção. Esse Deus que nós servimos, que nós amamos, que nós buscamos, é o Deus que através da tua obediência... Não, Cleidiane, acabamos de começar, tá? É um Deus que a tua obediência, a palavra do Senhor, o teu entendimento na palavra do Pai, presta atenção, vai fazer com que as mãos de Deus se voltem pela tua vida e para a vida da tua família. Saiba que você é um condutor de bênçãos. Presta atenção. Saiba que você é um condutor de bênção. Você precisa entender isso. Você é um condutor de bênção. Nós precisamos ter em mente, irmãos. Mas isso tudo vai dizer, é a tua obediência para com o Senhor. Eu não posso fazer isso para você, nem você para mim. Mas nós podemos nos ajudar. Que jeito? Compreendendo a palavra. Nós podemos nos ajudar. Que jeito? Você vê alguma coisa interessante, compartilha com os teus irmãos. Olha, hoje Deus mostrou para mim uma parte na palavra, ou se eu tive um sonho e o Senhor falava comigo, eu vou dividir com os meus irmãos. Por quê? Nós aprendemos uns com os outros. Entenderam? Nós estamos aqui aprendendo uns com os outros. A gente não está aqui sozinho. Eu estou aqui na frente de vocês porque eu tenho um pouco de coragem de estar aqui. Se eu fosse uma mulher sem coragem, eu não estaria aqui não. Entendeu? Se o Senhor não tivesse me revestido de coragem, eu não estaria aqui não, meus irmãos. Sabe, eu levo muita pedrada, é muita pedrada, sabe? Para me expor, mas eu não estou me expondo por causa... Eu não tenho nada a ver com os outros. Eu tenho que ver com Cristo.
Eu tenho que ver com o que ele mandou eu fazer. E ele mandou eu animar o povo de Deus. E eu estou animando aqueles que estão buscando o Senhor. Aí, como alguém falou aí, diz que eu estou criando um céu para mim, né? Diz que eu tenho um céu exclusivo para mim. Eu não tenho céu exclusivo para mim. Mas lá no céu que a Bíblia diz, não vai entrar um monte de coisa. Não vai entrar adoradores de político. Não vai entrar adoradores de língua que fala coisas ruins contra os outros. Não vai herdar fofoca. Não vai entrar um monte de coisa. Então, irmãos, pelo menos na minha vida, eu tenho tentado me afastar de tudo isso. Eu tenho lutado para não estar no meio disso. Eu não quero estar na primeira, eu quero dizer, eu quero estar como está o Salmo 1. Eu quero estar lá. Bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedor, irmão, é todo tipo de porcaria que sai da boca de uma pessoa. Não, eu não quero estar sentado, não. Eu quero estar sentado com homens e mulheres que estão buscando a Deus para entrar na vida eterna. Porque de errada eu já sou um monte. Eu quero consertar os meus erros. E eu acredito que quem está aqui também queira consertar seus erros. Entendeu? Então, meus irmãos, é isso aí. Nós temos que lutar. Sabe? Desejar mal para as pessoas, sabe? Tem pessoas que desejam. Elas chegam a orar para Deus fazer mal para outra. Isso não pode acontecer, isso é errado, isso é pecado. Entender? Isso é pecado. Então prestem bastante atenção. Nós estamos num momento de decisão, é um momento decisivo. É o momento, ou nós somos do Senhor, ou nós somos embaixadores de Cristo nessa terra, ou nós vamos ser embaixador da serpente. Não tem terceiro caminho, não tem. Sinto em avisar, ou você é frio, ou você é quente. Porque frio já não dá mais para ser, porque você é conhecedor da palavra. Os frios não conhecem a palavra de Deus, mas os mornos conhecem. Então, de quente você só pode ficar morno, entendeu? Exatamente, sim, sim ou não, não. Então, no nosso caso, é sim, sim. Nós temos que ser sim, sim para entrar na vida eterna. Boa noite, Suzana. Entenderam? Nós temos que ser sim, sim para entrar na vida eterna. Então, o que eu aconselho vocês, prestem bastante atenção. Ai, desculpa, gente. Nós precisamos orar pelos nossos lares, orar pela nossa casa física. Entendeu? Presta bastante atenção. Nós precisamos orar pela nossa casa física. Unjam as suas casas. Orem no quintal das suas casas. Orem nos muros das suas casas. Nós precisamos orar nos muros da nossa casa, para que Satanás não tenha poder sobre nossos lugares. Presta atenção. Se preparem. Armazenem alimento pelo menos para 6 meses. Prestem bastante atenção. Se preparem. Armazene alimento pelo menos para 6 meses. Ruth, não estou podendo. Faz o que você puder. O imprescindível, armazena arroz, armazena feijão, armazena coisas básicas, porque o restante Deus vai preparar. O restante Deus vai preparar. Outra coisa, mantenham-se, mas um pouco menos, não saiam muito. Saiam somente na necessidade. Aqueles que moram em cidades grandes, as cidades grandes vão ser muito atacadas. A minha cidade aqui já é grande. A minha cidade é muito grande. Já é uma cidade de risco. As cidades serão muito atacadas. Então é tempo de nós buscarmos a face do Senhor. Evitem prédios de apartamento. Se você tem condições de se mudar para uma casa, faça isso. Porque os prédios de apartamento vão ser atacados. Podem ter certeza disso.
os prédios de apartamento vão ser muito atacados. São torres. Essas torres, elas têm magnetismo. E não é só isso. O juízo de Deus vem sobre elas, porque elas nada mais, nada menos são do que obeliscos em homenagem a Baal. E o Senhor vai derrubar isso tudo. Então, se você quiser me ouvir, você ouça. Se você não quiser me ouvir, para mim não tem problema nenhum. Eu não estou pedindo para você acreditar em mim. Eu estou somente passando aquilo que o Senhor tem dado. Boa noite, Ni. Então, meus irmãos, nós temos que ficar... eu nunca comi cuscuz, nunca. Então, nós temos que ficar, meus irmãos, presta atenção, firmes na presença do Senhor. Firmes. Porque Ele vai nos guardar. Ele vai. Ele vai levar o seu povo para lugares que Ele já está preparando. Isso eu tenho certeza. Ele vai levar para lugares que o Senhor está preparando. O seu povo será guardado de uma forma ou de outra. Entenderam? O Senhor será guardado. Mesmo que Satanás já fez muita peripécia, eu creio que o Senhor está fazendo o melhor. Entendeu? Então preste atenção. Ponham suas vidas no altar. Mas, irmã Ruth, eu não frequento igreja. Que altar é esse? A cruz de Jesus. Mas, irmã Ruth, eu não vejo a cruz. Você não precisa ver. O seu coração está lá na cruz todos os dias. O seu coração está na cruz. Quando você se ajoelha perante o Pai, você está depositando naquela cruz tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você busca. Naquela cruz Ele está te ouvindo. Naquela cruz você prega os teus pecados. Naquela cruz você deixa o velho homem. Naquela cruz você é guardado do poder do mal. Lá é o nosso altar. Lá é o nosso altar. Coloca a sua vida no altar. Coloca a sua vida na cruz. É de lá que vem a salvação. Vou dizer mais uma coisa para você. Estava conversando com minha irmã hoje à tarde. Ela contou um testemunho para mim muito bonito, lindo. Que o Senhor levou ela para dentro de um hospital. O Senhor levou ela para dentro do hospital. E ali ela ficou mais de uma semana. Foi, eu acho que para fazer uma operação, alguma coisa assim, mas não deu. E ela ficou ali dentro daquele hospital mais de uma semana. E o Senhor levou essa mulher a orar pelo povo ali daquela região, daquele hospital. E Deus começou a trabalhar dentro do hospital. Irmãos, prestem atenção. Acontecem certas coisas conosco que nós não entendemos o porquê. Mas quando você está na obediência do Pai, o Senhor te faz um canal de bênção. O Senhor te faz um canal de cura. O Senhor te faz um canal de coragem. E o Senhor te leva, quando você para de murmurar, presta atenção. Por que o povo de Israel ficou 40 anos no Egito, no deserto? De murmuração, irmãos. Nada para eles estava bom. Deus mandava maná, não prestava. Deus mandava as codornas, as perdizes, não prestava. Eles tinham saudade do Egito. E por isso eles ficaram 40 anos rodando o deserto em círculo, porque aquela geração não ia entrar no reino dos céus. Por quê? Porque eram arrogantes, eram blasfemadores, eram murmuradores, vendo o que viam. Eles viram o Monte Sinai pegando fogo. Eles viram o Monte Sinai pegando fogo. E eles viram que eles não poderiam suportar a presença de Deus, porque eles eram tremendos.
E essa geração foi ficando no meio do caminho. E só os novos, a partir de 20 anos, entraram na Terra Prometida. Só eles entraram. Por quê? Porque essa nova geração não murmurava. Eles permaneciam em silêncio. Eles permaneciam aguardando a voz do Senhor. Como é que nós estamos hoje? Nós estamos aqui como Josué. Ele estava pronto para entrar na Terra Prometida. E ele precisava passar o Jordão, e ele passa o Jordão, que nós vimos ontem. E nós vamos ver agora, o momento da passagem do Jordão, está lá em Josué 4. Abre aí Josué 4. Vamos observar aqui o que ele está dizendo para nós. Ó. Quando todo o povo acabou de atravessar o Jordão, Yahvé falou a Josué e lhe disse: escolhei 12 homens dentre o povo, um homem de cada tribo, 12 tribos de Israel, e ordenar-lhes: tomai daqui do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes parados pousaram os seus pés. Então os sacerdotes estavam no meio do Jordão, parados com a arca na mão, nos ombros. E Deus manda aqui 12 homens, um de cada tribo de Israel, nesse momento fossem à frente da arca. Olha lá. Tomai daqui do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes parados pousaram, e acampareis esta noite. Olha isso. E ele mandou que pegassem pedras. Então Josué chamou 12 homens e escolheu dentre os israelitas um homem de cada tribo. E lhes disse Josué: passai adiante da arca de Yahvé, vosso Deus, até o meio do Jordão, e cada um levante sobre o seu ombro uma pedra, de acordo com o número das tribos dos israelitas, para que seja um sinal no meio de vós. Por que pedra, irmãos? O que a pedra tem a ver com tudo isso? Jesus é o quê? É a pedra que os construtores rejeitaram. Jesus é a pedra de esquina. Jesus é a pedra que segura o arco. Como assim? Você já viu um arco? Você já viu um arco feito de pedras? Eles vão colocando uma pedra aqui, outra 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 aqui. Para fechar e sustentar isso tudo, existe uma pedra, né? Que eles chamam pedra de esquina, né? Essa pedra dá a sustentação de todo o arco. Por quê? O arco da velha aliança e o arco da nova aliança se sustentam todos aonde? Na pessoa de Jesus. 12 pedras, 12 discípulos, 12 tribos. Quem é que sustenta tudo isso? A pedra de esquina, a pedra angular, que os construtores... Quem são os construtores? São os fariseus, metidos nas obras de bruxaria, por incrível que pareça, né? Aqueles homens todos do Sinédrio, metidos em obras de bruxaria. Esses fariseus que dão início à soaria antiga, são os homens que rejeitaram Jesus Cristo de Nazaré. Eles não aceitaram ele como a pedra angular de esquina que sustenta o arco do velho e da nova aliança. Mas essas 12 pedras lembravam para eles, e iam lembrar no futuro para eles, que Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra que vai derrubar a estátua de Nabucodonosor. Jesus é a pedra
que mexe com a tua vida e com a minha vida. Você está entendendo? Então eles pegaram essas pedras. Por que eles pegaram essas pedras? Porque eles eram um marco. Eles estavam atravessando o Jordão. Uma nova geração não atravessou o Mar Vermelho, mas estavam atravessando o Jordão. Exatamente, Luciana, igual de hoje. Grandes líderes todos envolvidos em práticas ocultas. Exatamente isso. Se Jesus voltasse, se Jesus hoje viesse de novo para estar conosco aqui fisicamente, eles matariam ele outra vez. Com toda dúvida, sem sombra de dúvida. Os grandes pregadores matariam Jesus outra vez. Não tenho dúvidas disso. Todos aqueles que estão aliançados com as obras das trevas matariam Jesus outra vez. Não tenho dúvidas. Quando amanhã vossos filhos vos perguntarem: que significam para vós estas pedras? Olha o que Deus manda falar. Então lhes direi: é que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança de Yahvé. À sua passagem cindiram-se as águas do Jordão. Estas pedras serão para sempre, um memorial para os israelitas. E os israelitas fizeram como Josué ordenara. Tomaram 12 pedras do meio do rio Jordão, segundo o número das tribos dos israelitas, como Yahvé havia determinado a Josué. E as transportaram ao acampamento e ali as depositaram. E Josué erigiu 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde os sacerdotes que transportavam a arca da aliança pousaram os pés. E elas estão ali até o dia de hoje. Isso era um marco. Isso era a prova do poder e a grandeza de Deus. Quando na descida do Jordão a água para, conforme ela vai descer, ela para. Há uma muralha ali, uma muralha invisível que ninguém vê. Quem é essa muralha? Quem é a muralha que contém as águas para que você não seja consumido pela água, pela torrente de pecado que pode vir por cima da tua vida? Quem é essa parede invisível? Sabe quem é? Jesus. Yeshua HaMashiach, essa é a parede invisível que não deixa que a torrente de águas venha sobre a tua vida. Meu irmão, você tem que crer, você tem que acreditar. Você tem que crer que Deus é aquele que vai manifestar poder no meio do seu povo, mas você tem que ser fiel. A tua fidelidade vai fazer com que as mãos do Senhor venham sobre a tua vida. A tua fidelidade para com o Pai vai fazer as mãos de Deus se movimentarem por você. Pela tua fidelidade, as mãos de Deus vão se movimentar pela tua família. Pela tua fidelidade, o Senhor vai colocar os seus anjos ao teu redor. Mas você tem que ser fiel. Não brinca não, irmão. Não brinca de ser crente. Assume a tua cidadania. Nós precisamos assumir a nossa cidadania para com o Pai. Eu tenho que ser uma embaixadora de Cristo na terra. Eu não posso ser uma embaixadora usando o que esse povo do mundo usa. Eu não posso ser uma embaixadora de Cristo fazendo com que as pessoas me achem como eles. Não, eu tenho que ser diferente. A minha postura tem que ser diferente. A pessoa tem que olhar para você e falar: ali vai uma mulher diferente, ali vai um homem diferente. Ele não é igual aos outros. Ali vai uma pessoa que transmite uma coisa que eu não sei o que ela tem, mas eu tenho vontade de ficar perto dela. Tem alguma coisa nela, alguma coisa emana dela. Sabe o que emana dela? Sabe o que emana de você? Sabe o que é? É o poder do Todo-Poderoso. É a paz que excede a todo entendimento. É a autoridade do Espírito Santo nas tuas palavras. Até o tom da tua voz muda. Você já não tem mais a mesma voz. Se você observar,
Você já não tem mais aquela vozinha tímida. Não, não tem mais. É uma voz diferente, é uma voz que sai de dentro do corpo, de dentro do interior. Sabe por quê? Porque é uma voz abençoada por Deus. É uma voz que transmite o céu na terra. Sabe por quê você coloca tantos versículos bíblicos que mexem com as pessoas? Porque de você emana luz. E mesmo dentro da internet, se você não sabe, mas a internet é um condutor de parte espiritual. Você está me vendo aqui? Você está me vendo, não tá? Mas a maior função aqui não é você me ver, é você sentir o poder do Espírito Santo. Quando você posta um versículo bíblico e você vive aquele versículo, você está colocando poder nas palavras que estão naquele versículo. Mas, irmã Ruth, a palavra de Deus por si só não tem poder? Tem. Tem sim, claro que tem. Só que, se você é cumpridora dessa promessa, se você é cumpridor dessa palavra, quando você posta, quem lê sente um impacto muito grande, porque essa internet é o mundo espiritual que Satanás criou. E nós estamos usando dele para transmitir a verdade da palavra do Pai. E esse tempo está acabando. Nós já estamos por muito pouco tempo para terminar. Você ainda não percebeu, mas você precisa começar a perceber. Quando você santifica a tua vida, quando você faz um propósito com Deus, quando você decide colocar a tua vida no altar, diante da cruz de Jesus, você não é mais o mesmo. Você começa a emanar o poder do Espírito Santo. Eu que estava conversando com essa irmã hoje de tarde. Ela falou, irmã Ruth, eu fui internada e ali eu fiquei. E ficou de uma tal forma, eu clamando por aquele povo. E o Senhor praticamente ressuscitando aquelas pessoas. Ela me contando a experiência dela. Aí eu lembrei de uma moça que tem aqui em Maringá. 16 anos ela tinha na época, isso já faz bastante tempo. E essa menina teve um câncer. Ela tinha 16 anos, estava já no último ano do colegial. E ela teve um câncer muito agressivo. Estourou aqui no pescoço dela um monte como é que fala? De tumores aqui. E quando foram ver, era um câncer linfático. Ela ficou muito mal, ela era magrinha, já era magrinha, ela ficou pele e osso. Quando eu ia na casa dela, eu assustava de ver a situação daquela menina. E é uma família que estava passando uma situação muito terrível, porque o pai largou da mãe dizendo que ele tinha vergonha de ter uma filha cancerosa. Isso porque ele é crente, hein? Era um crente, dizia que era crente. E ali, irmãos, essa menina foi para quimioterapia, radioterapia. E naquilo ali que ela ia, tinha muitos da idade dela lá. Muitos adolescentes da idade dela. E ela começou a falar do amor de Jesus para essas pessoas. Ela começou a transmitir, mesmo naquela situação fraca, que não conseguia falar direito, mas o Senhor tomava ela e ela pregava para aqueles meninos, e ela pregou para todos eles. Sabe o que foi acontecendo? Foi morrendo um por um. Foi morrendo um por um daqueles meninos, e ela ia, todo funeral ela ia, e ela ali conversava com a família, e falava de Jesus para a família. E a força daquela menina, eu falo isso porque eu acompanhei, eu sei o que eu estou falando. E eu sei, irmãos, que por último, depois que morreu o último que estava com ela naquela sala, que fazia as sessões de quimioterapia junto com ela naquela sala, quando todos morreram, sabe o que aconteceu? Deus curou ela. Deus curou aquela menina. Eles queimaram o cerebelo dela com a radioterapia. O médico falou que ela não teria mais condições de memorizar nada, raciocínio, ele falou um monte de coisa, porque eles erraram e queimaram o cerebelo dela. Sabe o que aconteceu?
ela passou em segundo lugar na UEM em psicologia. Tá escutando? Ela passou em segundo lugar na UEM em psicologia. Sabe o que aconteceu com ela? Ela começou a namorar um rapaz que fazia medicina. Um rapaz muito bom, crente, rapaz do Senhor. Os dois meninos crentes, ela fazendo psicologia, ele fazendo medicina na UEM aqui em Maringá. Sabe o que aconteceu? Eles se casaram. Um rapaz que nunca tinha namorado na vida. Nunca tinha namorado na vida. Eles se casaram. Sabe o que eles têm hoje? Eles têm um filhinho que é a coisinha mais linda do mundo. E eles viajam para o mundo inteiro. Você entendeu? Você está entendendo o processo de Deus na nossa vida? Você está entendendo que a tua obediência à palavra do Pai, a tua falta de murmuração nas provas que você passa, vai fazer com que você emane o Espírito de Deus na tua vida? E você vai poder dividir com os outros o que você tem. E você vai pedir, você vai ter a condição de passar a paz que excede a todo entendimento para as criaturas ao teu redor. Essas criaturas que eu estou falando ao teu redor é a tua família também. Mas, irmã Ruth, a minha família não me escuta. Não escuta você, mas você ora para que Deus mande outras trombetas tocarem com eles. Falarem para eles. E você está na intercessão, você está na oração. E a paz que está dentro de você vai abranger todos os teus familiares e a tua vizinhança. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção. Irmãos, alguns anos atrás, deve fazer uns 7 anos por aí, o Senhor falou comigo numa noite. Vai lá fora e ora. Começa lá no início da tua rua, 2 quadras aqui para cima, no início da rua, e vai até lá embaixo orando pelas casas. E eu fiz isso. Eu saí pela rua, era 3 horas da manhã. Eu me vesti, falei, Senhor, me guarda, porque vão me ver na rua, vão me dar um tiro, né? Vão achar que eu tô querendo assaltar as casas por aí. E eu fui na fé. E eu fui, irmãos, de um lado e do outro, eu punha a mão para um lado, eu punha a mão para o outro, e eu ia abençoando as casas, eu ia glorificando a Deus, pedindo a Deus a proteção por os vizinhos, e fui até lá embaixo, fazendo isso. Passou uma semana, deu um vento bem forte aqui, não exatamente aqui na minha rua, mas na rua aqui de baixo. Sabe o que aconteceu? A árvore, que eu falei para vocês, as árvores aqui são muito grandes, são enormes para uma cidade, muito perigosas. Quando dá qualquer vento, quando cai uma, derruba a casa. Irmãos, a casa da esquina aqui, ela tem ainda 2 árvores, uma caiu, que foi essa. A árvore caiu, irmãos, era para ter caído em cima do quarto do casal. Sabe aonde a árvore caiu? Em cima do, como é que diz, da coluna do muro. Você entendeu? Em cima da coluna do muro, a árvore caiu. Quando eu vi aquilo, a minha vizinha aqui, a dona Arminda, me chamou, Ruth, vem ver o que aconteceu. Cheguei lá, falei, Senhor, tem misericórdia. A árvore deve ter em torno de uns 6 metros de altura, tá? Eu calculo que uns 6 metros de altura a árvore tem. Grossa, um IP amarelo grosso, tá? Caiu e ainda o pessoal falou, gente, isso era para ter derrubado a casa. Era para ter derrubado a casa. A árvore caiu em cima da pilastra, da coluna do muro. E nada aconteceu na casa. Quem foi que me levou para orar lá de cima até embaixo? Fui eu? Não, porque eu não teria coragem para fazer isso. E eu nem pensaria em fazer isso. Mas o Deus a quem nós servimos é aquele que movimenta as nossas vidas para intermédio dos outros. Entenderam? A nossa bênção ela está sobre a nossa família, a bênção que sai de nós. Essa bênção que está aqui, que está em você, ela vai longe, ela vai para a tua família. Por mais que você esteja achando que nada vai dar certo na tua família, é hora de calar a boca.
Sabe por quê? Porque Satanás colocou no ouvido deles raiva da tua voz. Cada vez que você abre a boca para falar, eles ficam irritados. Sabe por quê? Porque Satanás colocou neles um espírito de irritação toda vez que ouve a tua voz. Então, qual é a direção para a tua vida e para a minha? Ore para o Senhor mandar outra trombeta tocar no ouvido dele. E você fica na intercessão. Você não saiu da pregação da palavra. Você está mudando a estratégia da pregação. Qual é a estratégia da pregação? É orar para que outro irmão seja usado por Deus para falar no ouvido do teu parente. O que vai acontecer? Esse outro irmão que vai falar no ouvido do teu parente vai trombetear que Jesus está voltando. Vai mostrar para ele o que está acontecendo. O que vai acontecer? Ele vai chegar em você e falar, fulano, olha, eu vi isso, aquilo outro. Você vai falar assim, sério, você viu? Nossa, mas que coisa! Dá uma de João sem braço. Seja esperto, seja inteligente. Dá corda para falar mais. De repente o Senhor vai abrir a porta da palavra porque Satanás já saiu do ouvido deles. Entendeu, meu irmão? Satanás já tirou o ranço da sua voz. Você está achando que eu não passo por isso? Eu passo por isso. Meus parentes não aceitam o que eu falo. Mas eu estou aqui, Senhor, faz o milagre. Põe uma trombeta para tocar no ouvido dos meus parentes. Põe uma trombeta. Leva outros irmãos para falar com eles. Leva eles a verem situações que eles possam entender a tua palavra. E eu estou aqui na intercessão. Tá entendendo? Eu estou na intercessão. Agora, você tem que entender. Você tem que ter inteligência espiritual. Tem gente que não acredita no que eu estou falando. Tem gente que pensa que o que eu estou falando aqui é besteira. Não, meu irmão. Se Deus criou homens e mulheres inteligentes para serem seus filhos. Ou você acha que Deus quer um povo burro? Não, Deus quer um povo inteligente. Por isso ele manda a gente ler a Bíblia. Porque a Bíblia dá inteligência. A Bíblia ensina você a ter estratégia. A Bíblia ensina você a ter compaixão. A Bíblia ensina você a ficar de boca fechada. A Bíblia ensina você se preservar. A Bíblia ensina, ela é um livro completo. A pessoa que lê a Bíblia, ela é de uma capacidade intelectual imensa. Você nem faz ideia do quanto. Por que você acha que o povo está ficando emburrecido? Hã? Porque deixaram de ler as Sagradas Escrituras. O povo está ficando burro porque deixaram de ler as Sagradas Escrituras, porque nela tem vida eterna. Nela tem, além de vida eterna, ela tem vida em abundância aqui nessa terra. Tá entendendo? Mas deixaram de ler a palavra e estão lendo o quê? Bruxarias. Coisas que levam as pessoas para onde? Para desgraça. Coisas que embotam a mente. Querem pornografia. Querem tudo que é de ruim desse mundo. E deixar na palavra do Senhor, que é fonte de vida para as nossas almas. Meu irmão, não larga dessa palavra, não. Não deixa dela, não. Tá? Vamos terminar aqui. Os sacerdotes que transportavam a Arca da Aliança, peraí, deixa eu ver que elas são, dá tempo. Permaneceram em pé no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo o que Yahvé havia ordenado a Josué dizer ao povo, conforme tudo o que Moisés havia ordenado a Josué. E o povo apressou-se a atravessar. Quando todo o povo terminou a travessia, a arca de Yahvé e os sacerdotes passaram à frente do povo. Os filhos de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés passaram armados à frente dos israelitas, conforme Moisés lhe havia dito. Cerca de 40.000 guerreiros em armas, prontos para a batalha, passaram diante de Yahvé, rumo à planície de Jericó. Naquele dia, Yahvé enalteceu Josué. Presta atenção, à vista de todo Israel. Josué foi colocado naquele dia, eles criaram vínculo com Josué.
Josué passou a ser líder. Naquele dia, Josué passou a ser o líder. E respeitaram-no como haviam respeitado Moisés todos os dias da sua vida. Moisés passou no mar de juncos, que é o Mar Vermelho. Josué passa o Jordão da mesma forma que Moisés passou o Mar Vermelho. 2 paredes de água se formaram e o povo passou em terra seca. Aqui, Deus colocou o Jordão para fechar do lado que descia. Fechou. Houve uma parede de vidro ali. A água não veio e a terra ficou seca e eles passaram em terra seca. E Yahvé disse a Josué: ordena aos sacerdotes que carregam a arca do testemunho que subam do Jordão. Então Josué ordenou aos sacerdotes subir do Jordão. E ao subirem os sacerdotes que transportavam a arca da aliança de Yahvé do meio do Jordão, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes tocaram a terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu leito e corriam como antes, em todas as suas margens. Entendeu? Boa noite, Beth. Preste atenção. O povo subiu do Jordão no 11º dia do mês e acampou em Gilgal, no confim oriental de Jericó. E aqueles 12 pedras que tiraram do Jordão, Josué as erigiu em Gilgal. Disse depois aos israelitas: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais que significam estas pedras, então farei saber a vossos filhos: Israel atravessou este Jordão em terra seca, pois Yahvé vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, assim como Yahvé vosso Deus havia feito com o mar dos juncos, Mar Vermelho, que secou diante de nós, até que o atravessássemos, para que saibam todos os povos da terra quão poderosa é a mão de Yahvé, a fim de que temam a Yahvé vosso Deus para sempre. Irmãos, nesses dias todos aqui que está passando, né, que eles estão passando, Raabe está lá, com a cordinha na janela, esperando, juntando o povo dela para dentro do estabelecimento dela e aguardando os israelitas chegarem. Sabe como é que ela está lá? Ela está com fé no Criador, que ela vai ser resgatada. Você tem fé no Criador que você vai ser resgatado? Põe aí para mim, tem fé? Eu estou pedindo para você falar isso porque é uma prova de fé que nós temos que ter. Eu tenho. Eu tenho fé no meu Criador, que eu estou pronta para ser resgatada. Aliás, eu estou me preparando para ser resgatada. E pela fé eu serei resgatada desse mundo. Pela fé em Jesus Cristo, eu serei resgatada desse mundo. Você crê? Tudo é possível ao que crê. Você quer realmente ir? Vamos cumprir a palavra do Senhor. Entenderam? A única coisa que nós precisamos, irmãos, é estar diante da presença do Senhor, cumprindo as suas ordenanças. As ordenanças do Senhor não são más. As ordenanças do Senhor não são cruéis. As ordenanças do Senhor são para uma vida plena. Entendeu? Meu irmão, seja portador de bênção. Seja canal de bênção. Você precisa ser canal de bênção. Entendeu? Você precisa ser um canal de bênção. Um canal de bênção. Tem um hino que diz assim: quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos gentios, boas novas que vêm lá do céu. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor, para ser um vaso de bênçãos. É mistério uma vida sem par. Espera um pouquinho, mas deixa eu achar a letra aqui. Vaso de bênçãos. Uma vida de fé e pureza
revestidas de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par. Ó aqui, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Você quer ser vaso de bênção, meu irmão? Hoje, conversando com essa irmã, eu lembrei desse hino aqui. A gente conversando, né, como que Deus nos usa em situações que a gente não sabe nem por que foi cair ali. Mas de nós emana o poder do Espírito Santo. Quando estamos de acordo com a palavra de Deus, quando nós conseguimos conter a nossa língua dentro da boca, nós viramos isso aqui, vaso de bênção. Meu irmão, seja vaso de bênção. Em nome de Jesus, seja vaso de bênção. Você precisa ser vaso de bênção. Você precisa estar na presença do Pai. O Senhor está te chamando para isso, meu irmão. O Senhor está te chamando para isso. Seja um vaso de honra. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado do Teu Filho, Yeshua HaMashiach, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, te louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Pai, porque Tu és soberano, te agradecendo, Senhor, porque nós cremos no Teu poder, nós cremos, Senhor, naquilo que nós temos buscado, Pai. Nós cremos, Pai, que o Senhor é um Deus de poder, é um Deus que tudo pode. É um Deus, Senhor, que cuida das nossas vidas. É um Deus que prepara, Pai, aquilo que nós não temos condições de fazer. O Senhor é um Deus que nos cuida de nós, é um Deus que está sobre as nossas vidas. Tu és um Deus, Senhor, que não nos deixa perecer. O Senhor não nos deixa na mão de Satanás. O Senhor cuida de nós como a menina dos teus olhos. E eu te peço nessa noite, cuida dos meus irmãos, livra os meus irmãos do mal, do perigo do mundo que está aí, do perigo do mundo invisível, que já não está ficando tão invisível assim, Senhor. Sustenta o teu povo debaixo da tua graça. Sustenta, Pai, o teu povo debaixo da autoridade do Espírito Santo. Dá-nos força, Senhor, para que nós sejamos condutores de bênção, para que nós sejamos a igreja invisível de Cristo que se levanta, para que nós sejamos embaixadores de Cristo nessa terra. Senhor, eu quero te pedir, pela vida das nossas crianças, Pai, pela vida daqueles pequeninos que o Senhor tem dado para o teu povo, eu te peço, guarda eles, livra de todo mal. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, abençoa as crianças, os jovens, abençoa os adolescentes
do teu povo. Abençoa a Larissa, o Vitor, a Isadora, Pai, em nome de Jesus. Abençoa essas crianças. Abençoa, Pai, a Valentina. Abençoa, Pai, o Senhor, os filhos da Meire, que são o Vicêncio e o Lourenço, o Giovanni e o Gustavo, a Valentina, Senhor, a Yasmin, a Isabela, Pai, em nome de Jesus, cobre esses meninos debaixo da tua mão, o Júlio César, o Paulo Ricardo, a Emily, o Felipe, a Beatriz, Senhor, a Manu, o Rafa, em nome de Jesus, põe a tua mão sobre essas crianças, protege elas, livra-as do perigo do mundo invisível, livra elas do homem violento, o João Gabriel, da Cleide, em nome de Jesus, o Isaac, o Aleph, Marcelo, o Henrique, a Alice, o Davi. Guarda esse menino em nome de Raíssa, Senhor. Põe na mente da Raíssa a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Os Rafaela, Eduardo, a Marina, Daniel. Guarda o teu povo, o Arthur, Senhor, em nome de Jesus. Está com a conjuntivite, a garganta. Tu tens poder, Pai, de curar esse menino em nome de Jesus. Eu creio no teu poder, Pai. Eu creio. Senhor, guarda a alma, guarda o ouvido deles, guarda a mente deles em ti, Pai. O Davi, o Miguel, o Theo, o Luca, Maria, Laura, Cecília. Guarda, Senhor, em nome de Jesus. Os filhos do Flávio, exatamente, todos eles, os que estão no Nordeste, o que está em Ribeirão Preto, que o Senhor guarde, que o Senhor livre do mal. Não deixa a serpente, Pai, chegar sobre a vida deles em nome de Jesus. Pai, eu te peço pelo poder do sangue de Jesus, guarda as nossas crianças pela tua infinita misericórdia, Pai. Protege essas crianças do mal, do perigo do mundo invisível. Protege, Pai, protege do espírito maligno do colorido, Senhor. Protege eles desse espírito colorido que está engraçando a face da terra. Protege as nossas crianças, Senhor. Nós expulsamos toda a obra das trevas, toda a obra maligna, que em nome de Jesus seja expulsa agora. Que nenhum espírito de Jezabel chegue nessas crianças. Que nenhum espírito das trevas chegue nesses meninos. Que nenhum espírito das trevas, Senhor, venha mexer com a cabecinha deles. Que eles possam estar firmes diante da tua presença. Que eles possam ser embaixadores de Cristo nessa terra. Que eles possam trazer palavras de vida eterna para os seus pais. E para aqueles que estiverem ao redor deles, Pai, em nome de Jesus. Toda obra maligna, eu falei já da Meire, o Vicêncio e o Lourenço, toda obra de Satanás, que seja agora repreendida em nome de Jesus. Os idosos também, Pai, ao qual eu faço parte, guarda, Senhor, nos dá a força da águia, te peço em nome de Jesus, para que nós possamos enfrentar o que vem vindo aí. Abençoa o Denildo, Pai. Te peço, esteja na vida desse irmão, meu Deus. Em nome de Jesus, guarda ele por onde quer que ele ande. Não deixe que a serpente venha sobre a vida dele, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, os idosos e doentes, Pai. O Senhor tem poder de restaurar a saúde deles para enfrentar o que está vindo, Pai. Em nome de Jesus. Guarda o teu filho, Senhor, da semente da serpente. Guarda o teu filho da Jezabel, Pai, em nome de Jesus. Que ele possa se conduzir até a tua volta, Senhor. Até a tua volta. Toca nesse coração em nome de Jesus. Quebra toda a semente das trevas, toda a semente de Satanás. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Pai, se alguma obra das trevas tem sido feita para a vida do teu povo que aqui está, eu te peço em nome de Jesus, repreende nesse momento em nome de Jesus toda a obra de macumbaria, toda a obra das trevas, toda a obra satânica feita contra a vida do teu povo, seja repreendida em nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos na autoridade do Espírito Santo, nós repreendemos tudo e qualquer coisa que venha derrotar a vida do teu povo. Não tem poder, ninguém pode derrotar aquele a quem Deus chamou. Pode lutar contra, mas derrotar não vai derrotar. Nós cremos no teu poder, Pai, em nome de Jesus, nós cremos no teu poder. Nós te louvamos, Senhor. Nós te pedimos no nome honrado de Yeshua HaMashiach, o teu Filho amado, que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém.
Irmãos, prestem atenção. Nós vamos fazer... Qual dia que vocês acham? Todo mundo aí tem azeite de oliva em casa? Todo mundo tem azeite de oliva em casa? Porque nós vamos orar aqui sobre o azeite. Prestem atenção, isso não é, como é que fala? Isso não é nada de simpatia, nada disso. Nós vamos em unidade, os irmãos que aqui estão em unidade. Comprem um azeite de oliva, quem não tem, compre um azeite de oliva, separa no vidrinho ou compra aquele azeite pequenininho, que nós vamos consagrar juntos, juntos aqui. Isso não é, você fala assim, mas irmã Ruth, eu posso pegar o azeite e orar? Pode sim, pode pegar sim, mas acontece que você vai separar esse para as horas de necessidade. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos em conjunto, nós aqui em conjunto, nós vamos orar por esse azeite. E eu queria ver com vocês o seguinte, qual o dia melhor para vocês? Terça, quarta-feira? Qual é o dia melhor para a gente orar? Veja aí que quem não tem, que compre. Eu também preciso comprar, que o meu eu dei hoje, dei para uma irmã. E eu preciso, como é que diz? Não é consagrado por mim, não. A gente orou, né? Oramos junto. Não é? Oramos junto, consagrado pelo Senhor, né? Nós oramos para o Senhor consagrar. Quarta-feira, então tá bom. Então na quarta-feira à noite, vamos orar à noite, tá bom? Vamos orar à noite. Então vamos orar à noite, tá? A gente faz a live, no final da live a gente ora. Quem puder, nós vamos combinar certinho, na quarta-feira, entrar em jejum. Entendeu? Aqueles que quiserem... Então, quem já tem, não precisa orar de novo, tá bom? Só aqueles que não têm ainda, tá? E é uma oração, irmãos, presta atenção, feita. Nós estamos aqui na frente, né? Eu tô aqui na frente. Mas a nossa oração é junto. Você vai orar na tua casa e eu vou... Simplesmente eu vou estar aqui na frente da oração, somente isso. Mas é a nossa unidade que faz a mão do Senhor se movimentar, tá bom? Então nós vamos orar ao Senhor pedindo para Ele consagrar esse azeite para momentos em que nós vamos precisar, entenderam? E quando vocês aplicarem o azeite, você aplica em nome de Jesus, eu estou passando esse azeite. Senhor, opera na vida da pessoa. Tá entendendo? Então, ficamos assim, na quarta-feira, nós então vamos orar pelo azeite, tá certo? Vamos fazer oração em unidade aqui, certo? Então, quem já deu o azeite, não tem problema, não precisa orar de novo sobre o azeite não, tá? Mas esteja orando para que a nossa oração, nós estamos em vários lugares do Brasil, né? Mas a nossa oração juntas, ela sobe como uma oferta agradável ao Senhor. E o Senhor se compadece de nós. E Ele vem e abençoa as nossas vidas. Estão entendendo? É assim que as coisas funcionam. Então, em unidade, eu quero pedir a vocês, daqui para quarta-feira, orem por esse momento, para que o Senhor abençoe esse momento. Entenderam? Para que nós possamos ser atendidos pelo Pai. Então, meu irmão, tente fazer um jejum de palavras, que esse jejum é o jejum que mais, eu acho que é o jejum mais difícil que tem, é você não falar. Esse é o pior jejum, porque quem é falante como eu, né, apesar que eu não estou muito falante faz tempo, mas quem é mais falante como eu, fica difícil falar, né, fica difícil não falar, mas o jejum de palavras é imprescindível. Ele mexe com a estrutura da gente. Vou dizer para você, às vezes ele mexe mais do que com a comida. Entendeu? Mas tenta santificar um lado da tua vida. Você sabe que você tem problemas. Tem pessoas que têm até problema com comida, né? Tem compulsão alimentar. Jejue naquilo que o Senhor colocar no teu coração. Jejue, tira a compulsão alimentar.
Se você fala demais, peça para o Senhor, entendeu? Segurar a língua. Eu vou ficar 2 horas sem abrir a boca. É difícil, né? É, mas não é impossível, não. Então, meus irmãos, vamos fazer isso, porque é o seguinte, aquele que domina a sua língua, domina o seu corpo inteiro. Aquele que domina a sua língua, domina seu corpo inteiro. Não deixe que as trevas venham abocanhar a parte principal da tua vida. A língua é o leme da tua vida, você sabia disso? Sabe o barco? O barco não tem o leme? Que você mexe para cá, ele vira, mexe para lá, ele vira, não é assim? A língua é o leme do nosso barco. Esse barco que está aqui, a língua é o leme dele. Conforme as minhas palavras, é o que vai acontecer na minha vida. Não pensem. Jesus disse, né, que nas palavras está o poder da vida e da morte. Acho que Salomão falou isso. Entenderam? Pode entrar para outros. Também a gula é tremenda, a gula é uma coisa tenebrosa. Mas a língua, se você dominar a tua língua, você domina a gula. Por incrível que pareça. Irmãos, testem a língua. Vocês vão ver. Eu ando falando muito de língua, né? Mas é verdade, o que eu estou falando aqui é a pura realidade. Começa a fechar mais a boca. Começa a entregar para o Senhor. Senhor, eu não sei que atitude tomar. Tem discussão com um, com o outro? Não entra na discussão. Não entra nisso. Fica firme com a tua boca fechada e só fala, Senhor, entra na situação. Faz do jeito que o Senhor acha melhor. Eu quero estar diante da tua vontade. Eu só quero ser participante da tua vontade. Faça isso. Faça isso. Que você vai ver o Senhor te abençoar. O leme da tua vida vai mudar. A tua família vai ser agraciada pelo Pai, porque o Senhor vai te abençoar. Entenderam? Então, fiquem na palavra do Senhor. Na Bíblia, uma das coisas que mais se fala é sobre a língua, exatamente. O nosso barquinho, né? Ele só pode estar seguro se nós estivermos com a nossa boquinha fechada. Então, fecha a boca, meu irmão, fecha. Fecha porque o Senhor vai te direcionar. E a direção dele é perfeita. Sem você falar, você não murmura, você não fala besteira, você não fala mal da vida dos outros, você começa a não reparar mais na vida de ninguém, você começa a reparar em si próprio e começa a mudar os teus grandes e terríveis defeitos. Entendeu? É isso que nós precisamos fazer. Entenderam? Mas é isso aí, irmãos. Vou ficando por aqui. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Uma noite abençoada, diante da presença do Senhor. Que vocês possam ter visões do céu. Que vocês possam ter visões do Senhor. Porque o nosso Deus está dispensando nesses tempos visões para os jovens, para as crianças, para o seu povo, está nos alertando das coisas que vem vindo aí. Não deixem de santificar a casa de vocês. Não deixem de orar pelas paredes da casa de vocês. Orem no muro das suas casas. Orem na varanda. Orem dentro das suas casas, nas paredes. Presta atenção, nas portas. Lembra? Moisés mandou passar o sangue na porta, no umbral da porta. Orem, orem. Declara que esta casa é do Senhor Jesus Cristo. Declare que nessa casa mora um servo de Deus que em breve será retirado desta terra para habitar nas mansões celestiais. Tá bom? Declarem isso, tenham fé. Declarem. Você não está declarando que você vai ter um carro, que você vai ter uma cozinha gourmet, que você vai ter isso, vai ter. Não, você está declarando a vida eterna para a tua vida. Isso não é pecado. Tá bom? Você está declarando a tua vida eterna com o Pai. Você tem saudade de Jesus? Pois é, eu tenho. Eu tenho saudade dele. E eu quero estar com ele. E em breve nós estaremos com ele em nome de Jesus. Você crê? Tudo é possível ao que crê. Amém? Amém, Denildo. Você também, meu irmão.
Que o Senhor te abençoe muito. Fica firme, Denildo. Tenho orado muito por você, viu? Sempre estou lembrando de você. Sempre. Fica firme com Jesus. Não vai para a direita nem para a esquerda. Cuidado com as Jezabéis da vida, hein? Fique esperto, meu irmão. Vale mais a alma do que qualquer Jezabel desse mundo. Presta atenção. Presta atenção. Tá bom? Fiquem na presença do Pai, que o Senhor abençoe a todos. E amanhã, se o Senhor assim permitir, nós estaremos juntos, unidos e reunidos outra vez. Não me deixe eu esquecer de lembrar que quarta-feira, então, nós vamos orar, consagrando o óleo ao Senhor e que Ele opere sobre as nossas vidas, tá bom? Fiquem na graça do Pai, uma noite abençoada na presença do Senhor. Amém e amém.